O que é o cloud computing? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a computação em nuvem, ou nuvem, como comumente a gente ouve o termo, né? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o histórico do cloud computing. Apesar de ser um termo que parece ser recente, a gente está falando de cloud computing há pelo menos desde a década de 90 do século passado, quando as empresas começaram a deixar de usar os seus servidores em loco dentro das suas próprias sedes para usar servidores remotamente. A partir do momento que essas empresas começaram a desenvolver os seus serviços para o usuário final, a gente começa a ter mais contato com a computação em nuvem. Hoje, as principais empresas que oferecem esses serviços, tanto para empresas como para o usuário final, como eu e você, é a Amazon, a Microsoft e a Google. Você já deve ter bem provavelmente usado o serviço da Google, que é o Google Drive, por exemplo, que é um armazenamento em nuvem. Ele se utiliza dos servidores que a Google cria, mantém e atualiza para poder armazenar dados de usuários pelo mundo inteiro. As principais vantagens da computação em nuvem é a escalabilidade e a flexibilidade. A escalabilidade está na capacidade das empresas de aumentar a sua demanda pelos serviços de nuvem de acordo com a necessidade, sem necessariamente ter que adquirir um hardware novo ou montar um servidor novo de acordo com um projeto que surja. E a flexibilidade está exatamente na capacidade de aumentar ou diminuir essa demanda de acordo com a sua necessidade interna ou com a sua estratégia de expansão ou de retração, por exemplo. Sobre os formatos comumente associados aos serviços ofertados pelas empresas de computação em nuvem, a gente geralmente ouve alguns termos. O primeiro deles é o IaaS, que é o Infrastructure as a Service, ou infraestrutura como serviço, que é comumente associado às empresas que ofertam as soluções de infraestrutura, de servidores e de manutenção para que outras empresas possam se utilizar dessa infraestrutura para oferecer serviços de computação em nuvem ou para se utilizar de forma privada a computação em nuvem internamente dentro dos seus servidores. O segundo termo seria o PaaS, ou Platform as a Service, ou plataforma como serviço em português, que são as empresas que oferecem exatamente uma plataforma que vai além da infraestrutura somente e que pode ser utilizado para também ofertar serviços ou produtos de computação em nuvem por terceiros. Então, geralmente são essas empresas que oferecem aí sistemas internos de venda ou plataformas internas aí de utilização ou de compartilhamento de informações. E por último, o SaaS, ou Software as a Service, em português, software como serviço, que seriam mais as aplicações que se utilizam da computação em nuvem para que o usuário final possa aí desempenhar alguma tarefa ou alguma necessidade específica. A gente comumente associa o software como um serviço às plataformas de streaming que se utilizam da computação em nuvem para poder ofertar aí o streaming de conteúdo para o usuário final, ou o Google Drive, que é comumente utilizado para o armazenamento de dados em nuvem e o acesso desses dados em vários dispositivos diferentes.